Tenho minha Bíblia aberta no segundo livro, Êxodo, Antigo Testamento, capítulo 5, leio os versos 1 e 2. Depois Moisés e Arão foram e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Deixe o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. Faraó respondeu: Quem é o Senhor? Para que eu ouça a sua voz, e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor, e não deixarei ir Israel. Interessante esse fato registrado aqui. Moisés e Arão, dois homens escolhidos por Deus, são enviados à presença do Faraó, o grande rei do Egito, considerado o maior homem da terra, o mais importante da terra naqueles dias. E a mensagem de Deus para o Faraó, através de Moisés e Arão, é: deixe o meu povo ir. Deus está dizendo que o faraó egípcio deve permitir a saída dos descendentes de Abraão que estavam escravizados ali no Egito. O êxodo, a saída deles, dali do Egito para a região de Canaã, a terra que Deus havia prometido para os descendentes de Abraão. Deixe o meu povo ir. E se você analisar aqui dos capítulos 5 a 7 de Êxodo, você vai ver que por 7 vezes, através de Moisés e Arão, Deus diz essa mesma frase para o faraó egípcio. Insiste: deixe o meu povo ir. A reação do faraó: quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel ir. Quem é o Senhor? Eu não conheço o Senhor, disse o faraó. Interessante que nós podemos fazer aqui algumas analogias, algumas comparações. Por exemplo, esse êxodo, essa saída que aconteceu em seguida, um fato histórico que ocorreu por volta do ano 1450 a.C. Essa saída do povo de Israel do Egito para a região de Canaã pode bem representar a decisão do ser humano de abandonar um mundo de pecado para viver uma vida de santidade na presença do Senhor. Então, a ideia é assim: você sai do Egito, do mundo do pecado, atravessa o deserto, as aflições dessa vida, com o objetivo de atingir a terra prometida, de atingir novo céu e nova terra, conforme está prometido, nos quais habitarão os filhos de Deus. O faraó egípcio seria aqui uma representação do próprio diabo, que tenta nos prender em sua escravidão, no pecado. Moisés, o maior, o grande libertador, ele é um símbolo de Jesus Cristo, aquele que vem para nos salvar. Então, nessa analogia, nessa comparação, o diabo, representado por Faraó, diz assim: quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor. Em realidade, o inimigo conhece o Senhor, sim, porém ele não se rende ao Senhor. Ele não se submete à autoridade do Senhor. Não basta conhecer o Senhor. É preciso render-se a Ele, submeter-se a Ele. Na carta de Tiago, capítulo 2, verso 19, Tiago diz assim, que até os demônios creem e tremem. Eles creem que Deus existe. Eles sabem que Deus existe. Eles tremem na presença do Senhor, porque eles sabem que diante da grandeza de Deus eles não são nada. Mas a despeito de crerem e tremerem, eles não se submetem, eles não se rendem ao Senhor. Você tem tido o privilégio de conhecer o Senhor por meio da sua palavra? Claro que sim. Mas eu lhe pergunto, você tem crido de todo o seu coração? E a prova de que você crê de fato é se você se submete, se rende ao Senhor. Deus nos abençoe, que o nosso conhecimento nos leve a uma experiência com Deus, de submissão a Deus e à sua palavra. Esses sim são felizes. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos tido de te conhecer por meio da tua palavra. Mas ajuda-nos, Pai, a não apenas sabermos que o Senhor é Deus, que nós submetamos ao Senhor, que nós permitamos que a tua vontade se realize em nossa vida,
para que sejamos verdadeiramente bem-aventurados, felizes e um dia estejamos eternamente salvos. E a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Lembre-se da bondade de Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Que o Senhor abençoe a nossa vida no dia de hoje. Que Deus nos dê conhecimento e discernimento para que nós recebamos em nosso coração a revelação da palavra. É difícil focar no lado bom das pessoas. Isso porque a maldade delas acaba nos atingindo e nos ferindo constantemente. Acabamos nos acostumando a olhar apenas as coisas ruins do mundo, das pessoas e até de nós mesmos. Mas Deus quer exatamente o oposto de nós. Deus é bom o tempo todo. Temos que entender isso. E Deus se revela assim para nós, para que nós sejamos como Ele. É normal também que nos esqueçamos da bondade de Deus. Pensamos em punição, em castigo, em julgamento, em nossas dívidas com o Senhor e nos esquecemos que, na verdade, Deus é bom, Ele é agradável e está sempre disposto a nos liberar a sua misericórdia. O inimigo atua na nossa mente para tentar nos fazer esquecer disso. Ele nos quer longe de Deus e você não pode cair nessa armadilha. A palavra do Senhor diz em Salmos 31, versículo 19, o seguinte: Como é grande a tua bondade, que reservaste para aqueles que te temem e que, à vista dos homens, concedes àqueles que se refugiam em ti. Em Deus nós encontramos refúgio. Na bondade do Senhor nós podemos encontrar abrigo. Não deixe que Satanás tire de você esse privilégio. Deus não está o tempo inteiro te julgando, observando seus erros e as coisas que você faz que eventualmente não o agradam. O Senhor muitas vezes está ali apenas te amando, torcendo pela sua vitória, torcendo para que você não peque e não te julgando. A bondade do Senhor para conosco é algo inquestionável. A promessa dele com o povo é de misericórdia e graça por muitas e muitas gerações. Deuteronômio capítulo 7, versículo 9, diz assim: Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Se você está hoje se sentindo acuado, com medo, arrependido das coisas que fez, eu quero dizer para você, não temas. A bondade e a misericórdia do Senhor não te abandonarão. Independente do que tenha acontecido, do que você tenha feito, lembre-se da bondade de Deus. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele prometeu a sua bondade para conosco e Ele é fiel para cumprir. Eu quero orar por você. Senhor meu Deus, somos eternamente gratos pela Tua palavra e pelo Teu cuidado conosco. Declaramos que Tu és bom